Ao perceber que o chefe da empresa onde trabalhava como faxineira havia colocado, às escondidas, um envelope cheio de dinheiro em sua bolsa, Eva decidiu devolvê-lo. Mas, ao ouvir a conversa do outro lado da porta... Olá, aqui é o Léo com mais uma história do canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Esperamos que goste da história de hoje. Sim, meu sol, a tia Eva já está terminando. Você tomou o seu xarope? Ela segurava o telefone entre o ombro e a orelha, torcendo com cuidado o pano sobre o balde de plástico. Ele é amargo. Chegou da linha a vozinha fraca e trêmula de Ana, de 7 anos. Titia Eva, minhas costas vão parar de doer. A gente vai para o mar quando eu ficar boa? O coração de Eva se apertou dolorosamente. Ela fechou os olhos, afastando lágrimas indesejadas. Com certeza, minha querida, eu prometo. Vamos para onde tem muito sol e areia quentinha. Por enquanto, obedeça à vovó Nina e vá dormir. Boa noite, gatinha. Ela desligou e soltou um suspiro pesado, olhando para o longo corredor de mármore reluzente do Holding Horizonte. 37 anos. Outrora, uma professora respeitada de literatura, adorada pelos alunos. E agora uma mulher obrigada a esconder o rosto dos antigos colegas e suportar humilhação. Tudo por causa de André, seu próprio marido, que durante o divórcio, por pura mesquinhez e vingança, havia fabricado queixas contra ela, destruindo sua reputação junto à Secretaria de Educação. E agora, esse mesmo homem circulava à vontade por esses mesmos corredores, de uniforme de segurança, fingindo não a conhecer. Eva se abaixou para pegar o balde, quando seu olhar parou na porta entreaberta da sala do diretor-geral. Rodrigo Prado, o chefe jovem e sempre educado, que havia perdido o pai recentemente. Eva congelou. Rodrigo, olhando para os lados como um ladrão, aproximou-se rapidamente do carrinho de limpeza dela, deixado num nicho perto da sala, abriu o zíper da bolsa gasta e enfiou ali dentro, às pressas, um envelope grosso de papel resistente. Em segundos, o diretor já havia desaparecido atrás da porta de carvalho de sua sala. Mas que... sussurrou Eva, sem acreditar no que via. Largou o pano, foi até o carrinho e com as mãos trêmulas abriu a bolsa. Lá dentro estava o envelope. Ao espiar dentro dele, Eva arregalou os olhos. Estava recheado de notas grandes, que transpareciam pela borda levemente rasgada. Notas de 100, vários maços delas. Será engano? Perguntou a si mesma, sentindo o rosto corar. Ou é esmola por pena? O orgulho, a única coisa que lhe restava, se acendeu com força inédita. Ela não era mendiga. Sim, precisava de dinheiro para o remédio da Aninha. Sim, mal conseguia se sustentar, mas nunca tinha pegado o que não era seu, nem suportado pena humilhante. Eva agarrou o envelope com decisão e caminhou com passo firme até a sala do chefe, já erguendo a mão para bater na porta de carvalho, quando, pela fresta da porta mal fechada, ouviu vozes. Você perdeu, irmãozinho. Aceite com elegância, soou a voz zombeteira de Daniel Prado, vice-diretor e meio-irmão de Rodrigo. Você e sua mãe não vão conseguir nada, retrucou o diretor. Eva congelou baixando a mão. A acusação de desvio de verba é forjada. Não vou deixar vocês destruírem a empresa do meu pai. Quem se importa se é forjada ou não? Riu Daniel. Amanhã, às 9 da manhã, vai ter fiscalização aqui. As contas da empresa serão bloqueadas até o almoço. Você vai sair algemado na frente dos seus queridos funcionários. O papai deixou a cadeira para você, claro, mas quem vai comandar o holding somos eu e a mamãe. Eu não vou entregar a obra da vida dele para vocês. Vai entregar, ou vai preso por muito tempo. A gente cuidou para que você não tivesse saída, a menos que consiga tirar dinheiro do fundo de reserva para cobrir o rombo. Mas nós vamos checar o cofre primeiro. Cadê o dinheiro, Rodrigo? Do fundo de reserva vocês não vão ver um centavo, respondeu o chefe num tom gelado. Vocês não vão encontrá-lo. Eu prefiro queimar esse dinheiro a deixar essa família gananciosa colocar as mãos nele. Bom,
Vamos ver o que você vai cantar amanhã, quando encontrarem as provas. Eva recuou da porta, apertando o envelope contra o peito. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo corredor. Fundo de reserva, passou pela cabeça dela. Então o diretor não tinha se enganado. Ele simplesmente escondeu o dinheiro comigo, na mulher mais discreta do prédio, a faxineira em quem ninguém nunca repara. Ela olhou para o envelope nas mãos. Sim, ali havia bastante coisa. Liberdade para Rodrigo e salvação para a empresa. Se ela entrasse agora e devolvesse, Daniel podia flagrar. Se deixasse no prédio, a segurança ou a fiscalização achariam. Sem hesitar mais um segundo, Eva enfiou o envelope no fundo da bolsa, cobrindo-o com as luvas de trabalho e um cachecol velho. Eu vou guardar seu Rodrigo, sussurrou ela quase inaudível. Não vou decepcionar o senhor. Naquela noite, Eva quase não dormiu. Ao voltar para o apartamento alugado na periferia, foi primeiro checar a sobrinha adormecida, beijou sua testa quente e depois, munida de uma faca de cozinha, soltou com cuidado uma tábua solta do soalho debaixo do sofá velho. O envelope se encaixou no vão empoeirado como se ali fosse o seu lugar. Na manhã seguinte, no Holding Horizonte, começou algo inimaginável. Quando Eva chegou para o turno, o saguão estava cheio de gente uniformizada. O pessoal do escritório se encolhia pelos cantos, cochichando. Na sala do diretor-geral havia gritaria. Eva limpava a poeira do parapeito da janela no corredor, tentando se misturar ao ambiente. De repente, a porta da sala se escancarou. No batente, apareceu Valéria Prado, madrasta de Rodrigo, mulher de penteado impecável e olhar gélido. Onde estão? Pressionava ela, dirigindo-se a um Rodrigo impassível. Onde ele tirou do cofre? Já falei para a senhora, respondeu Rodrigo com um leve sorriso. O cofre está vazio. A empresa não tem nenhum fundo não contabilizado. E como podem ver, também não há nenhuma prova do tal desvio. Daniel, atrás da mãe, empalideceu de raiva. Rodrigo tinha conseguido destruir as provas fabricadas e o dinheiro, a única coisa que poderiam usar para incriminá-lo de vez, havia simplesmente sumido. Chamem todo mundo aqui, ordenou Valéria. Todos que estavam no andar desde ontem à noite. O interrogatório começou 10 minutos depois. Valéria estava sentada na poltrona do diretor, como uma rainha num trono conquistado. Quando chegou a vez de Eva, a madrasta a mediu com um olhar desdenhoso da cabeça aos pés. Nogueira, não é? Soltou ela. A faxineira. Sim. Eva baixou os olhos, apertando as pontas do avental nas mãos. Você lavou o chão aqui ontem à noite. O que você viu? Poeira, marcas de sapato, não fiquei olhando. Não brinque comigo. A milionária bateu a mão na mesa com força. Rodrigo saiu da sala, carregou pacotes, bolsas, conversou com alguém. Eu não vi nada. Fiquei trabalhando do outro lado do corredor. Tenho meta, precisava terminar até às 9, então só olhava para o chão. Idiota inútil, a madrasta fez uma careta. Sai daqui. Eva saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si, mas mal deu 2 passos quando sentiu um olhar estranho nas costas. Virou-se. Daniel estava perto do bebedouro com os olhos semicerrados, olhando bem para ela. Havia um brilho maldoso em seus olhos. Pouco depois, no depósito do porão, Daniel encurralou André. Sua ex-mulher está calma demais, sussurrou Daniel. Ela estava sozinha no andar. Tenho certeza de que Rodrigo passou o dinheiro justamente para ela. Para a Eva. André riu, ajeitando o cinto. Ah, larga disso, Daniel. Ela é a inocência em pessoa, uma galinha que treme de medo pela sobrinha doente. Ela desmaiaria só de ver um dinheiro desses. Não me importa no que você acredita, rebateu Daniel. Vigie ela, revire o apartamento dela. Se achar o envelope, ganha uma boa recompensa. Entendeu? Os olhos de André brilharam de cobiça. Fica tranquilo, eu sei onde apertar. E à noite daquele mesmo dia, no apartamento de Eva, soou uma batida insistente. Ela estava justamente dando a Ana leite morno com mel. A menina estremeceu, assustada. Quem é, titia Eva? Não tenha medo, gatinha, vou ver. Ela foi até a porta e espiou pelo olho mágico. O coração deu um sobressalto de aflição.
No batente estava André, segurando nas mãos um coelhinho de pelúcia barato e uma sacola de tangerinas. Quem é? Perguntou ela pela porta, fingindo não saber. Eva, abre! Sou eu, o André. Abre, por favor. Não temos nada para conversar. Vá embora, senão chamo a polícia. Eva, por favor. A voz do ex-marido soou de um jeito incomum. Vim pedir desculpas. Sei que fui um canalha, mas quero ver a Aninha. Como ela está? Os médicos dizem que há melhora. Eva fechou os olhos, encostando a testa na porta fria de Curvan. A Ana sentia tanta falta do pai, tanta falta de uma presença masculina. Toda vez que via famílias na rua, os olhinhos dela se enchiam de tristeza. Será que o André realmente entendeu alguma coisa? A fechadura estalou. Ela abriu a porta apenas uma fresta, sem tirar a corrente. O que você quer? Por favor, me perdoa por tudo. André baixou a cabeça, num tom culpado. Por ter destruído sua carreira na escola. Eu estava tão cego de raiva e orgulho ferido. Fui um idiota. Deixa eu pelo menos ajudar vocês de vez em quando. Trouxe umas frutas. Titia Eva, deixa ele entrar. Veio uma vozinha baixa do quarto. Ana estava parada na soleira da porta, de pijama de flanela, apertando um cobertor nas mãos. Eva suspirou pesadamente e tirou a corrente. Pode entrar, mas se você ousar deixá-la triste, eu te jogo escada abaixo. Prometo, Eva. Só vou ficar um pouquinho com ela. André entrou no minúsculo corredor, suspirando ao ver o papel de parede surrado. Oi, Aninha. Olha o que eu trouxe para você. E estendeu, alegre, o coelhinho para ela. Ana sorriu timidamente e pegou o brinquedo. Obrigada, tio André. Vai para o quarto, querida, disse Eva com suavidade, e então se virou para o visitante. Já que você veio, entra na sala. Vou pôr a chaleira na cozinha, mas são só 15 minutos. Claro, Eva, obrigado. Você é uma santa. Ela se virou e foi para a cozinha. E assim que o barulho da torneira abafou os passos, o rosto de André se transformou instantaneamente. A máscara benevolente caiu, expondo uma frieza calculista. Ele deslizou sem ruído até a sala. Ana estava sentada no sofá, absorta em examinar o novo coelhinho. Aninha, o tio André vai brincar de esconde-esconde agora, tá bom? Sussurrou ele com carinho, ajoelhando-se. Você fica olhando o coelhinho que eu vou procurar um tesouro. E, sem perder um segundo, começou a abrir as gavetas da cômoda velha, rápida e metodicamente. Vazio. Documentos antigos, remédios, uma pilha de toalhas baratas. Olhou atrás da televisão, vasculhou as prateleiras do armário. Nada. Foi então que seu olhar caiu sobre o tapete velho e gasto perto do sofá. André se ajoelhou e começou a bater no chão, testando as tábuas. De novo, nada. Nesse momento, atrás dele, soou a voz indignada de Eva. André estremeceu e se virou. Ela estava parada na porta. Seus olhos estavam cheios de desprezo e compreensão. Eva, eu deixei cair um botão. André tentou recolocar a máscara culpada, tirando a mão do chão lentamente. Você não veio para ver a Ana, veio a mando dos seus patrões. Sai daqui agora mesmo. Eva, não seja boba. André se levantou bruscamente. O sorriso sumiu do rosto dele, deixando apenas uma expressão cruel. Você nem sabe no que se meteu. Se você tem algo, saiba. É dinheiro dos Prado. Então é melhor você me entregar numa boa, e eu esqueço que você roubou. Eu não sei de nada disso. Eva deu um passo à frente, protegendo a assustada Ana, que se agarrava às pernas dela. Bom, decida você. O Daniel está disposto a pagar bem generoso por essa achada. E você, Eva, se acontecer alguma coisa, vai responder por cumplicidade. A menos, claro, que seja uma boa menina. Vou chamar a polícia agora, e que eles decidam quem é bom e quem é mau. Eva explodiu de raiva. André mudou de expressão na hora. Tá, já entendi. Percebendo que não conseguiria nada, o ex-marido deu um passo em direção à saída e então bateu a porta com força atrás de si. Eva se encostou na parede sem forças, tentando controlar o tremor nas mãos, e logo depois correu para a sala. Ana tinha ficado muito assustada com a visita do tio André e com a briga,
e seu corpinho tremia com soluços silenciosos. Eva embalou a sobrinha nos braços a noite inteira, tentando acalmá-la, mas o estresse não passou sem deixar marcas. Na manhã seguinte, as dores nas costas da menina se agravaram tanto que ela nem conseguiu se sentar na cama. Em pânico, Eva pediu dispensa do trabalho e levou a sobrinha à clínica para um exame urgente. Algumas horas de espera pareceram uma eternidade. Por fim, um médico já de idade a chamou para entrar. Ao olhar as imagens recentes, ele suspirou pesadamente. Dona Eva, não vou esconder a verdade da senhora. O estado da Aninha piorou bastante. A cirurgia é urgente. A contagem é de dias. Na sala ao lado, Ana chorava baixinho depois dos procedimentos dolorosos. E a cota do sistema público? Perguntou Eva com esperança. A gente está na fila. A senhora mesma disse que em alguns meses a fila estava enorme, interrompeu o médico, desviando o olhar. E não há tempo. Se esperarmos, vão começar processos irreversíveis. A cirurgia pode ser feita particular até na semana que vem. Só que o valor é... Quanto? Perguntou Eva. O médico disse a cifra, e a visão de Eva escureceu. Era uma quantia astronômica, irreal para uma mulher que lavava chão. De volta à casa, depois de deitar a sobrinha exausta, Eva se sentou no chão no meio da sala. Precisava achar algo de valor para levar a um penhor. Não queria nem pensar no dinheiro alheio. Depois de procurar um pouco, tirou a caixinha antiga de sua irmã falecida, esperando encontrar ali um anel ou uma corrente esquecidos. Ao tirar recibos velhos, notou de repente que a caixa tinha um fundo falso. Sob o forro de veludo fino, havia uma folha de caderno dobrada em 4. Eva franziu a testa e a desdobrou. Havia ali uma letra masculina, larga. A carta era antiga, o papel levemente amarelado. Minha amada Irene, minha luz. A Valéria descobriu sobre nós. Ela ameaça destruir não só a mim, mas também a você, se eu não romper nosso relacionamento. Sou fraco, covarde, preso ao meu império e apavorado por essa mulher. Mas eu sei a verdade. Sei que a pequena Ana é minha filha, meu sangue, meu único raio de luz nessa escuridão. Perdão por ter virado sua cabeça, com essa diferença de idade. Tenho muita vergonha. Juro que vou garantir o sustento de vocês por fora das contas oficiais. Se algo me acontecer, eu imploro, procure meu filho Rodrigo e mostre a ele esta carta. Eu o criei como um homem honesto. Ele não vai abandonar a irmã mais nova. Me perdoe. Seu Ricardo Prado. A carta escorregou das mãos enfraquecidas dela. Então é isso? Não, isso não pode ser. Eva sentiu um calor subir. Hannah, filha do fundador do Holding Horizonte, irmã por parte de pai do atual diretor. Meu Deus! Exclamou tapando a boca com a mão. Então é por isso que a Valéria me odeia tanto. Ela sabia, e fez de tudo para que a Irene ficasse sem trabalho, na miséria, na época, para que não pudesse lutar pela criança. Afinal, a Ana é a herdeira legítima. E, de repente, um pensamento surgiu na mente de Eva. Já que o Rodrigo é irmão dela, ele vai entender, não vai julgar. Ela correu até o sofá, sentou-se no chão e com a faca abriu a tábua do soalho. Com as mãos trêmulas, tirou o envelope grosso do diretor-geral para pegar a quantia necessária para a cirurgia da sobrinha. A carta antiga de Ricardo ficou ao lado, no chão. O estalo da fechadura soou como um trovão em céu claro. Ela nem teve tempo de se virar quando a porta do quarto se escancarou. Que sorte, hein? No batente de novo estava André. Seus olhos brilhavam de cobiça. A respiração estava ofegante. Aparentemente ele a vigiava, esperando o momento em que ela ficasse sozinha ou fosse até o esconderijo. Como você entrou? Sai daqui! Eva se levantou de um salto, tentando cobrir com o corpo o envelope e a carta que estavam no chão. Mas o ex-marido foi mais rápido. Empurrou-a com brutalidade. Eva caiu de joelhos, batendo dolorosamente na quina do sofá. André agarrou o envelope, e então seu olhar caiu sobre a carta aberta. Ele correu os olhos rapidamente pelas linhas. Nossa!
O rosto dele se contorceu de triunfo. A Ana, filha do velho Prado, isso é uma bomba. Por esse papel a Valéria vai me pagar tanto que eu vou esquecer vocês duas para sempre. Devolve, gritou Eva. André, é a vida da sua filha. Nem que seja para se apoiar. Devolve o dinheiro. Vai você saber para onde? Minha filha? Você mesma acabou de ler de quem é essa criança. Segurando na mão o envelope e a carta, André saiu correndo. A porta da frente bateu e Eva ficou sentada no chão. Havia perdido tudo. O dinheiro que poderia salvar a Ana, o dinheiro que Rodrigo tinha confiado a ela e a prova de quem era, na verdade, a sobrinha dela. 1 hora depois, bateram na porta de novo, baixinho, mas com insistência. Eva, que já tinha chorado todas as lágrimas, levantou-se com dificuldade. Não perguntou quem era, apenas girou a fechadura. No batente estava Rodrigo, sem gravata, o casaco desabotoado parecendo incrivelmente cansado. Eva, começou ele, mas parou de repente ao ver o rosto pálido dela e os olhos inchados de choro. O que aconteceu? Quem fez isso? Ele entrou, fechando a porta atrás de si, e segurou-a com cuidado pelos ombros. Seu Rodrigo. Eva olhou para ele com um olhar cheio de desespero. Me perdoe. Imploro. Me perdoe. Eu perdi tudo. Perdeu o quê? Eva, se acalme. Fui afastado temporariamente do cargo. A madrasta convocou o conselho de administração. Mas isso não importa. Rodrigo apertou as mãos dela com suavidade. Quero confessar uma coisa. Não foi por acaso que escolhi justamente a sua bolsa naquela noite. Não foi pânico. Eu já observava você há algum tempo. Nosso chefe do RH uma vez me contou sua história, de que trabalhava conosco uma ex-professora de literatura, vítima da maldade do marido. Admirei o seu orgulho, sua modéstia e a dignidade incrível com que você faz um trabalho pesado. Naquela noite, quando o meu meio-irmão exigiu revistar meu cofre primeiro, entendi que precisava esconder o dinheiro onde ninguém pensaria em procurar. Para a minha madrasta gananciosa, os funcionários são invisíveis. Mas eu não precisava só de uma pessoa invisível. Precisava de alguém que não cedesse à tentação, que não fugisse com todo aquele dinheiro e cuja honestidade fosse absoluta. Confiei o dinheiro a você porque acreditava em você. Vim me desculpar por ter te arrastado tão egoisticamente para essa lama perigosa. Mas o que aconteceu? O envelope, soluçou Eva, cobrindo o rosto com as mãos. O André, ele invadiu aqui. Parece que ainda tinha uma cópia da chave e levou tudo. O dinheiro e a carta. Que carta? Rodrigo franziu a testa. Sua voz ficou tensa. A carta do seu pai. Eva ergueu para ele os olhos molhados de lágrimas. Seu Rodrigo, eu li. Me perdoe por Deus. Seu pai amava a minha irmã, a Irene, e a Ana é sua meia-irmã. Rodrigo congelou. O rosto empalideceu, os olhos se arregalaram. Minha irmã, repetiu ele devagar. O pai amava a sua irmã. Mas por que ele nunca me contou isso? Eles tinham essa diferença de idade. Ele tinha medo da sua madrasta. Escreveu que a Valéria ameaçava destruir os dois. Seu Rodrigo, a Aninha está se apagando. Os médicos disseram que a cirurgia é urgente, e agora o André vai levar essa carta para a Valéria. E ela vai acabar com a gente de uma vez. Rodrigo apertou os ombros dela com decisão, obrigando-a a olhar diretamente nos olhos dele. Escute com atenção, Eva. A Valéria não vai fazer nada com a Ana, eu não vou permitir. Se ela é minha irmã, então está sob minha proteção. Arrume as coisas, rápido, leve só o essencial. Para quê? Para onde? Perguntou Eva, confusa. Vamos para a minha casa. Lá ninguém vai encontrar vocês. Ar puro sossego. Vou chamar os melhores médicos particulares para a Ana. Vamos achar um jeito de ajudá-la. E com a madrasta e o seu ex-marido eu me resolvo. Na sala de Valéria reinava a penumbra. Ela estava sentada à mesa maciça, observando com um sorriso de desprezo, enquanto André, todo bajulador, colocava diante dela o envelope e a carta antiga. A senhora só precisa ler isso, se apressou André.
Eu falei que essa faxineira não era tão simples assim. Eu a segui e peguei tudo de volta. E olha só, acaba que a menina é herdeira. Valéria pegou a carta com um gesto elegante e correu os olhos pelas linhas. O rosto dela permaneceu impassível, apenas os lábios se contorceram com desdém. Ela se levantou, foi até a lareira decorativa no canto da sala, acendeu um isqueiro e aproximou a chama da borda do papel. "Ei, o que a senhora está fazendo?" exclamou André, assustado, dando um passo à frente, mas recuando ao encontrar o olhar da madrasta. "Corrigindo os erros do meu falecido marido", disse Valéria friamente, jogando a carta em chamas na lareira. "Sem carta, sem problema, e a garota logo vai sair do jogo sozinha a julgar pelo diagnóstico. Mas e a minha recompensa?" André engoliu em seco, olhando as cinzas caírem no fundo da lareira. "Eu trouxe tudo para a senhora." Valéria se virou devagar para ele e riu. "Recompensa para você, um segurança imundo que nem conseguiu vigiar a própria esposa?" Ela apertou o botão do interfone na mesa. "Segurança, entrem." A porta se abriu na hora e 2 homens robustos entraram na sala. "Joguem esse lixo na rua", disparou a madrasta com desprezo. "E se ele chegar perto do prédio de novo, quebrem alguma coisa dele. E o dinheiro eu fico, como indenização por danos morais." "A senhora não tem esse direito." "Não foi isso que combinamos", gritou André, enquanto os seguranças torciam os braços dele. "Eu vou contar tudo. Vou à polícia." "Tenta", sorriu Valéria. "Só que em quem eles vão acreditar? Numa viúva influente ou num segurança miserável expulso por roubo? Fora daqui." Quando os gritos de André se calaram no corredor, Valéria pegou o telefone. "Daniel, convoque os acionistas. Amanhã, às 10 da manhã. Sim, reunião de emergência. Vamos demitir o Rodrigo definitivamente. O império agora é nosso." A casa de campo de Rodrigo, no interior, se revelou um verdadeiro palácio, escondido num bosque de pinheiros. O ar fresco, o silêncio e o calor fizeram bem para Ana. A menina ganhou cor no rosto, sorria mais, sentada perto da imensa janela panorâmica, enrolada num cobertor macio. Eva estava na cozinha preparando chá, quando Rodrigo se aproximou de mansinho por trás dela. "Como ela está dormindo?" Eva se virou para ele com a xícara nas mãos. "Seu Rodrigo, eu não sei como agradecer. O senhor está fazendo tanto por nós. Pare de me chamar de seu." Rodrigo pegou a xícara dela com delicadeza e a colocou na mesa. "Para você sou só Rodrigo. Você me salvou da prisão. E agora se descobre que todo esse tempo você estava criando a minha irmã. Você é uma mulher incrível. E também gentil, bonita." Ele deu um passo mais perto. Eva prendeu a respiração. Havia tanto calor e simpatia sincera nos olhos dele que sua cabeça começou a rodar. Ele tocou de leve o rosto dela, ajeitando uma mecha de cabelo solta. "Rodrigo", sussurrou Eva, baixando os olhos. "Precisamos pensar em como provar o parentesco da Ana. Sem essa carta não temos nada." "Eu sei." O empresário suspirou pesadamente, recuando um passo. "Já tentei achar alguma pista, mas o pai era muito reservado. Sabe, hoje eu estava limpando a sala fechada do seu pai, no 2º andar." Eva lembrou de repente. "Estava limpando a mesa de carvalho, e sem querer apertei um entalhe embaixo do tampo. Ouvi um mecanismo destravar, e um painel lateral escondido se abriu. Um esconderijo." Rodrigo franziu a testa, surpreso. "Eu frequentava essa sala desde criança, mas nunca desconfiei que existisse isso. E o que tinha dentro? Um nicho estreito de aço, embutido direto na madeira maciça. Provavelmente a Valéria também não sabia dele." Eva foi até o armário da cozinha e tirou um caderno grosso de capa de couro. "É o diário do seu pai. Não li tudo, mas há registros sobre a Valéria." Rodrigo pegou o diário e seus olhos correram febrilmente pelas linhas. A cada página virada, seu rosto ficava mais chocado. "Meu Deus", sussurrou. "A madrasta o enganou, chantageou com algumas conexões criminosas antigas e o forçou a se casar com ela. E aqui, Eva, olha isso." Ele apontou para uma página amarelada. "Não vou deixar a empresa nas mãos dessa víbora. Os originais do meu testamento verdadeiro,
onde metade das ações passa para a Ana e a outra metade para o Rodrigo, estão guardados em segurança com Karl Müller, meu velho amigo e advogado em Zurique. Por medo das conexões da Valéria, proibiu Karl de dar andamento ao assunto até que o Rodrigo entre em contato com ele pessoalmente e diga a palavra-chave: justiça. Só então o Karl vai entregar os documentos. É a nossa chance, exclamou Rodrigo. Precisamos entrar em contato com a Suíça, urgente. E nesse momento, do lado do quintal, ouviu-se um estalo de galhos e depois uma batida surda na porta de vidro do terraço. Rodrigo se colocou na frente de Eva instantaneamente e se dirigiu até a janela. No deck de madeira encolhida havia uma pessoa. O rosto dele era um hematoma só. As roupas estavam rasgadas e sujas de lama. Eva arfou. André. Rodrigo abriu a porta. O ex-marido de Eva desabou na sala, respirando com dificuldade. O que você quer aqui? Rosnou Rodrigo, agarrando-o pela gola da jaqueta. Não bate, sussurrou André, erguendo as mãos trêmulas. Os capangas da sua madrasta quase me mataram, me jogaram na estrada como um cachorro. Muito bem feito, cortou Eva, olhando para ele com uma mistura de repulsa e pena. Para que veio? Vingança. André riu amargamente. Aquela víbora queimou a carta. Acha que ganhou. Acha que eu sou só um segurança burro, mas eu sou mais esperto. Ele enfiou a mão trêmula no bolso interno da jaqueta e tirou um celular com a tela quebrada. Antes de entregar o papel para ela, tirei foto. Todas as páginas, cada palavra bem visível. Rodrigo arrancou o celular das mãos dele. A tela acendeu. Na foto, de fato, dava para ver o texto da carta com todas as assinaturas e datas. Você é um canalha, claro, disse Rodrigo, encaminhando as fotos para o próprio celular. Mas agora, parece, fez a única coisa útil da sua vida inútil. Suma daqui antes que eu chame a polícia. André se levantou cambaleando e caminhou até a saída. Eva, agora sim temos tudo. Rodrigo se virou para ela, os olhos brilhando. A foto da carta, o diário do pai e, o mais importante, a palavra-chave para o advogado. Vou ligar agora mesmo para os meus contatos e falar com o Müller. Vamos esmagar a Valéria. Mas a alegria durou pouco. Antes que Rodrigo conseguisse discar o número, ouviu-se um freada brusca lá fora. 3 SUVs pretos e pesados pararam no portão. O céu além da janela escureceu de repente, depois se rasgou com um raio, e uma chuva gelada e forte desabou sobre a terra. No mesmo instante, a luz do prédio se apagou por completo e a energia caiu por completo. Daniel havia bloqueado à distância todas as comunicações, através do serviço de segurança controlado do holding, e bateram na porta com tanta força que as paredes tremeram. Rodrigo foi abrir. No batente estava Daniel, cercado por 6 homens robustos, de uniforme de uma empresa de segurança privada. O que significa isso? Perguntou Rodrigo num tom gelado. Significa, irmãozinho, que a mansão está registrada no ativo do Holding Horizonte. Arrastou Daniel brincando com os papéis. E como você foi afastado do cargo, o Conselho de Administração anulou seu direito de uso do patrimônio corporativo. Uma nova empresa de segurança assume o controle do local. E vocês têm que desocupar o imóvel agora mesmo. Você está louco? Lá fora está tendo tempestade e eu tenho uma criança doente aqui. Ela acabou de ter uma crise grave, gritou Eva, saindo correndo para o corredor. Isso não me diz respeito. Segurança, retirem os estranhos do terreno, comandou Daniel secamente. Rodrigo avançou, colocando-se na frente de Eva, mas os seguranças se moveram em conjunto até os cacetetes, mostrando prontidão para usar a força. Rodrigo avaliou a situação rapidamente. Na casa sem energia, esfriando rapidamente, tudo só ia piorar. E começar uma briga contra 6 homens armados na frente de uma criança assustada seria uma loucura. A gente sai por conta própria, disse Rodrigo, controlando a fúria. Mas você, Daniel, vai pagar por isso. Aproveite as últimas horas de liberdade. O meio-irmão apenas riu em resposta. Rodrigo mal conseguiu jogar seu próprio casaco sobre Eva e enrolar a Ana, chorando, em 2 cobertores quentes. Os capangas de Daniel
literalmente os expulsaram pelo portão e trancaram os cadeados. Os SUVs deram meia volta e foram embora, deixando-os na estrada deserta do interior, debaixo de chuva forte. "Rodrigo, ela está passando mal", exclamou Eva, desesperada, no meio do barulho da chuva. Ana, nos braços dele, começou a arfar. Os lábios ficaram roxos, o corpinho entrou em espasmo. O estresse e o resfriamento provocaram uma crise grave. "Aguenta firme, pequena", gritou Rodrigo, apertando a menina contra o peito. "A rodovia fica a menos de 1 quilômetro e lá tem o hospital regional. Eu vou carregar ela. Eva, corre." Ele corria pela lama sem sentir as pernas, apertando nos braços aquela carga preciosa. Eva tropeçava, caía, mas corria a todo instante, rezando para que a Aninha sobrevivesse. Chegaram ao pronto-socorro como um furacão, encharcados, sujos, em pânico. "Um médico, urgente, a criança está sufocando", gritou Rodrigo pelo hospital todo. Da sala dos residentes saiu correndo uma mulher jovem de jaleco branco. Rosto sério, cabelo preso num coque apertado. Ela correu até eles e de repente parou, encarando Rodrigo fixamente. "Prado, é você?" "Camila." Rodrigo ficou momentaneamente sem reação. "Camila Ventura." "Meu Deus, por favor, ajuda. Ela está tendo uma crise. Não consegue respirar." Camila Ventura, ex-colega de escola, que sempre olhou para Rodrigo com o coração acelerado, avaliou a situação instantaneamente. "Maca aqui, rápido!" gritou ela para as enfermeiras. "Preparem oxigênio na UTI." Ela tirou Ana dos braços de Rodrigo e a colocou na maca. "O que está acontecendo? De quem é essa criança?" "É minha irmã", respondeu ele, ofegante, "e ela precisa de uma cirurgia de emergência. Imploro, salva ela. Eu pago o que for preciso." Camila lançou um olhar rápido para Eva encharcada, depois de volta para Rodrigo. Em seus olhos passou uma sombra de tristeza, mas a voz permaneceu fria e decidida, profissional. "Não preciso do seu dinheiro. Sou médica, não comerciante. Vamos estabilizar agora. Esperem aqui." Ela desapareceu atrás das portas duplas da UTI. Rodrigo se aproximou de Eva e a apertou contra si com força. "A gente vai tirar ela dessa, juro, vai tirar. E depois eu vou destruir quem fez vocês passarem por isso." Eva concordou com a cabeça, convulsivamente, agarrando-se às palavras dele como a único salva-vidas. A cirurgia durou 7 horas longas. Eva ficou sentada no corredor da UTI, encolhida numa cadeira dura, movendo os lábios em silêncio. Ao lado, andando nervosamente de um lado para o outro, Rodrigo passeava pelo corredor. Por fim, as portas pesadas se abriram. Camila saiu para o corredor. Parecia exausta. O gorro cirúrgico estava torto, mas seus olhos brilhavam com um orgulho profissional cansado. "Camila!" Rodrigo correu até ela, segurando suas mãos. "Como ela está?" "Diz que está tudo bem." "A cirurgia foi um sucesso." Camila sorriu, fraca, sem pressa de soltar as mãos dele. "Fizemos tudo o que era necessário. Os implantes foram colocados perfeitamente. A menina vai andar. Mais que isso, com o tempo poderá viver uma vida plena. Repito, com o tempo, não amanhã." Eva cobriu o rosto com as mãos e soluçou baixinho. "Camila, eu sou seu devedor até o fim da vida", disse Rodrigo com fervor, olhando para a médica com gratidão imensa. "Diz, quanto eu devo? Para quem transfiro o dinheiro?" "Para ninguém." Camila tocou o ombro dele com delicadeza. "Acionei alguns contatos na Secretaria de Saúde. Tem umas conexões lá, então foi feito pelo Programa Emergencial do Governo. Considera isso um presente meu para você." Eva, enxugando as lágrimas, de repente congelou. Olhou para Camila, depois para Rodrigo. O jeito como a médica bonita e segura de si tratava o diretor-geral não deixava dúvidas. Ali havia um amor antigo, profundo, devotado. E Rodrigo olhava para ela com tanta ternura sincera que algo se partiu dentro de Eva. "Quem sou eu?" pensou ela, recuando na sombra do corredor. Uma ex-faxineira de vida destroçada. Ela é uma cirurgiã brilhante que salvou a irmã dele.
Eles formam o par perfeito. Sou de um mundo diferente. Só vou estragar a vida dele com a minha pobreza e meus problemas. Eva. A voz de Rodrigo atirou dos pensamentos. Ele se aproximou dela, os olhos brilhando. Você ouviu? Nossa menina vai ficar boa. Sim, Rodrigo, respondeu ela baixinho, escondendo os olhos. É um milagre. Obrigada aos dois. Vou tomar um pouco de ar. Virou-se e caminhou rapidamente pelo corredor, sentindo o coração se despedaçar. Ela tinha tomado uma decisão, pela felicidade dele. Na manhã seguinte, Rodrigo entrou correndo na sala dos residentes como um furacão. Camila, ela sumiu. Ele respirava com dificuldade. O cabelo estava despenteado. Quem sumiu? Prado, se acalme. Camila levantou os olhos das fichas médicas. A Ana está dormindo no quarto. Não, é a Eva, ela sumiu. Fui buscá-la no hotel que aluguei perto do hospital e a recepcionista disse que ela saiu ainda de madrugada. O telefone está desligado. Camila largou a caneta devagar. Levantou-se, foi até o bebedouro, encheu um copo de água e o estendeu a Rodrigo. Bebe, senta. Não consigo sentar. Ela deixou um bilhete. Escreveu que é infinitamente grata, que deixa a Ana sob os meus cuidados, que ela mesma vai embora porque não quer ser um fardo. Que fardo? Camila olhou pela janela. Doía. Doía muito. Rodrigo, começou ela baixinho, talvez seja melhor assim. Olha só para nós. A gente se conhece desde criança. Eu sempre te amei. Você não é cego, sempre soube disso. E agora, com tudo que você vai passar com essa história da madrasta, você vai precisar de uma mulher forte ao seu lado, do seu meio. Rodrigo congelou. Colocou o copo na mesa e olhou diretamente nos olhos dela. O olhar era gentil, cheio de respeito, mas absolutamente inflexível. Camila, você é incrível. Você salvou a vida da minha irmã e vou ser grato a você até o fim dos meus dias. Mas eu amo a Eva, entende? Só ela. Se eu a encontrar, não preciso de empresa, nem de dinheiro, nem dessa vida. Me perdoa. Na sala fez-se silêncio. Camila respirou fundo, convulsivamente, lutando contra as lágrimas que se formavam, e então se virou bruscamente para o computador. Camila, chamou Rodrigo com culpa. Cala a boca, só senta, disse Camila severa. Com histeria você não vai ajudar ela. Pensa com lógica. Ela praticamente não tem dinheiro, então vai tentar ir para longe, mas no transporte mais barato. Você checou as câmeras do hotel? O seu pessoal de segurança está trabalhando mesmo? Rodrigo se recompôs, percebendo o erro, e imediatamente pegou o telefone. Depois de 10 minutos tensos, o chefe de segurança ligou de volta com o relatório. As câmeras externas registraram Eva chegando ao ponto de ônibus de madrugada e embarcando no primeiro ônibus de linha que seguia rumo ao norte. A Estrada do Norte? Camila semicerrou os olhos, pensativa, abrindo um mapa no celular. Ali é só mata. O ônibus faz só umas 2 paradas. A primeira é um grande posto de beira de estrada, a uns 30 quilômetros. Se ela precisa urgentemente de qualquer trabalho com pagamento diário, ela vai descer justamente ali. Você é um gênio. Rodrigo a abraçou impulsivamente, beijou sua bochecha e saiu correndo da sala. E naquele momento, longe da agitação da capital, para Eva já se estendiam as horas de trabalho exaustivas. De madrugada, depois de pegar suas coisas no hotel, ela gastou seus últimos trocados numa passagem no primeiro ônibus da manhã. Queria ir o mais longe possível, se dissolvendo entre passageiros desconhecidos na rodovia movimentada, longe dos escritórios luxuosos e das clínicas de elite. O ônibus a deixou num grande entroncamento de estradas. Bastante gelada, ela encontrou a placa de um restaurante de beira de estrada e um anúncio no vidro. Precisa-se urgente de ajudante de cozinha. O dono, carrancudo, a princípio não quis nem conversar com aquela mulher exausta e pálida, mas quando Eva colocou com cuidado no balcão sua carteira de saúde ocupacional válida e devidamente formalizada, o rosto dele se iluminou. Para um estabelecimento na estrada onde as multas por funcionários sem documentação eram enormes, Eva se tornou um verdadeiro achado.
O dono balançou a cabeça, satisfeito, pegou o documento e apontou para o fundo do restaurante. Aventais no armário. Pagamento no fim do turno. Começa agora mesmo. E meia hora depois, Eva já estava na pia. Na cozinha do restaurante de beira de estrada, pairava um cheiro sufocante de óleo fervendo e detergente barato. Ela trabalhava com as mãos mergulhadas em água ensaboada, esfregando mecanicamente as panelas gordurosas. As costas doíam depois da noite sem dormir, e as mãos ficaram vermelhas na hora, por causa da água gelada e do produto de limpeza corrosivo. "Ei, novata!" gritou o cozinheiro, um homem gordo e suado, de avental sujo. "Anda mais rápido. Chegou um ônibus de turistas de manhã. Falta prato para as mesas." "Já vou. Um segundo", respondeu Eva baixinho, enxugando uma gota de suor da testa com as costas da mão molhada. E, de repente, o burburinho habitual do salão de refeições ficou repentinamente em silêncio. Ouviram-se exclamações surpresas das garçonetes. A porta da cozinha se escancarou. Eva se virou e deixou a frigideira cair. Ela caiu com estrondo na pia, respingando espuma suja no avental de Eva. No batente estava Rodrigo num terno impecável. Ali, entre panelas e fogões sujos, ele parecia um alienígena de outro planeta. "Rodrigo", sussurrou a mulher, recuando. O que o senhor está fazendo aqui? Como me encontrou?" Ele atravessou a cozinha em silêncio, sem prestar atenção no cozinheiro estupefato e nas garçonetes aglomeradas na porta, aproximou-se de Eva, pegou com cuidado suas mãos molhadas de espuma de sabão e as levou aos lábios. "Que boba você é, Eva, e que mulher incrível, gentil, insuportavelmente boba. Achou mesmo que eu ia deixar você ir embora?" "Rodrigo, eu não sou páreo para você." Eva balançou a cabeça desesperadamente. Lágrimas jorraram dos olhos dela. "Olha só para mim, sou lavadora de pratos, ex-faxineira. E a Camila? A Camila é uma médica maravilhosa", cortou ele com firmeza. "E é só isso. Mas você é a minha vida." Diante do olhar espantado do pessoal, Rodrigo, herdeiro do império da construção civil, tirou do bolso uma caixinha de veludo e a abriu. Dentro brilhava um anel delicado. "Eva, minha querida Eva, não quero passar mais nenhum dia sem você. Casa comigo." A cozinha inteira arfou. O cozinheiro deixou a concha cair, e Eva ficou parada, cobrindo o rosto com as mãos, incapaz de dizer uma palavra. Ela apenas balançou a cabeça, afirmativamente, com desespero convulsivo. Rodrigo colocou o anel no dedo molhado dela e a apertou com força contra si, manchando seu paletó caro na espuma de sabão. "Eu te amo", sussurrou ele nos cabelos dela. "Eu também te amo", respondeu Eva, entre lágrimas. 3 dias depois deveria acontecer o julgamento, no qual um representante do notário suíço leria oficialmente o testamento verdadeiro de Ricardo Prado. Valéria e Daniel entendiam. Era o fim. Se a Ana fosse reconhecida como herdeira e Rodrigo como seu tutor, eles perderiam tudo. À noite, Eva estava voltando do mercado para a casa de campo. Rodrigo insistia em levar segurança, mas ela conseguiu convencê-lo a deixá-la ir sozinha, só por 10 minutos, até o mercadinho mais próximo. Queria comprar para a Aninha aquela goma de mascar especial que a pequena tanto adorava. Ela virou numa viela tranquila quando, de repente, uma van cinza discreta freou bruscamente ao lado dela. A porta deslizou e 2 homens robustos a agarraram pelo braço. Ela nem teve tempo de gritar. Pressionaram um pano com cheiro adocicado e forte contra o rosto dela. O mundo escureceu. Eva acordou com frio. Cheirava a umidade e mofo. Ela abriu os olhos. Era um piso de concreto num porão sombrio, iluminado por uma única lâmpada fraca. Ouviram-se passos, e da sombra surgiu Daniel. "Acordou, princesa." Ele sorriu, brincando com um molho de chaves. "Desculpa o transtorno. Fábrica abandonada na periferia. Não é um hotel 5 estrelas, claro, mas você não vai ficar hospedada aqui por muito tempo." "O que vocês querem?" Eva tentou se levantar,
mas a cabeça girava insuportavelmente. O Rodrigo vai destruir vocês. Ai, que medo, que medo. Daniel fingiu tremer. Meu precioso irmãozinho está ocupado demais agora. Está sentado na sala de reuniões da nossa empresa, com os advogados. E sabe o que ele está fazendo? Daniel pegou o celular e mostrou a tela. Estava aberta uma mensagem. Abra mão da herança e da tutela da menina. Assine os documentos de transferência da empresa para a Valéria, senão a sua noiva vai desaparecer para sempre. E nem pense em chamar a polícia. Ele vai assinar, Eva, porque ele é mole e romântico. E assim que o dinheiro for nosso, a gente se despede de você. Daniel riu maldosamente e caminhou até a porta de ferro. Descansa, logo tudo acaba. A porta se fechou com estrondo e Eva ficou sozinha na penumbra. Ela apertou a cabeça entre as mãos. Rodrigo, mas ele realmente vai entregar tudo para eles. Vai perder a obra da vida dele por minha causa. Não, isso não pode acontecer. Eva se levantou de um pulo. A tontura recuou, dando lugar à adrenalina. Ela começou a examinar o porão febrilmente. Paredes de concreto nuas, caixas velhas, canos enferrujados e uma pequena grade de ventilação bem perto do teto. Eva arrastou até a parede a caixa de madeira, que parecia mais resistente, e subiu nela. A grade era velha, presa por parafusos enferrujados. Pensa, Eva, pensa, sussurrava ela. Tirou do cabelo um grampo de metal que prendia seu coque, quebrou-o ao meio e começou a raspar com fúria a ferrugem em volta dos parafusos. Os dedos ficaram machucados, as unhas quebravam, mas ela não parava. Pelo Rodrigo, pela Aninha. Cerca de 20 minutos depois, o primeiro parafuso cedeu, depois o segundo. A grade caiu com estrondo no chão de concreto. Eva se puxou com os braços e se espremeu pelo duto estreito e empoeirado. Rastejou na escuridão total, sufocando de poeira e teias de aranha, até ver uma luz. Chutando a grade do outro lado, caiu num salão imenso e vazio, aparentemente uma antiga área de produção. Eva correu ao longo das paredes procurando uma saída. As portas estavam trancadas por fora, mas de repente na parede, perto da cabine do antigo mestre da fábrica, viu um telefone antigo de disco. Por favor, que funcione, rezou, apertando o fone empoeirado nas mãos. Ouviu-se um sinal longo e contínuo. A linha, por milagre, não havia sido cortada. Eva começou a discar febrilmente, com o disco marcando o número da recepção. Na sala de reuniões do Holding Horizonte reinava o silêncio. Numa ponta da longa mesa, sentava-se Valéria. Ela parecia triunfante, postura perfeita, olhar arrogante, um leve meio sorriso. Na outra ponta, Rodrigo. O rosto dele estava cinzento, os malares afundados. Diante dele, uma pilha de papéis que os despojaria de tudo, a ele e a Ana. Então, Rodrigo, cantarolou a madrasta, não nos faça esperar. Sua noiva deve estar com muito frio e medo. Assine. Rodrigo pegou a caneta. A mão tremia. Olhou para os advogados que desviaram os olhos. Estava pronto para entregar tudo, contanto que Eva estivesse viva. Aproximou a caneta do papel. E, nesse momento, na mesa de Valéria, o interfone tocou, conectado à recepção. Desculpe, tem uma ligação muito estranha, pedindo urgência pela linha interna, balbuciou a secretária assustada. E então, do alto-falante, soou um grito desesperado, distorcido por interferência. Rodrigo, não assina, tá ouvindo? Eu consegui fugir. Estou num galpão velho da fábrica. Não assina nada. Rodrigo congelou. O rosto de Valéria se contorceu de fúria. Eva! Gritou o empresário levantando-se de um salto da poltrona. Eva, onde você está? Eu consegui sair. Chama a polícia! Gritava ela, entre lágrimas. Rodrigo baixou o olhar para a caneta na mão, depois ergueu os olhos para a madrasta pálida, e em seus olhos acendeu-se um fogo gelado. Quebrou a caneta cara com um estalo, e a tinta respingou na mesa. Depois, jogou os pedaços bem no rosto de Valéria. Você perdeu, disse Rodrigo. Segurança, bloqueiem todas as saídas do prédio.
Chamem a polícia. Daniel, de plantão no carro perto da fábrica, recebeu da mãe uma mensagem curta. Ela fugiu. A polícia está a caminho. Sai daí. Em pânico, ele pisou fundo no acelerador. O carro saiu em disparada, entrou na rodovia e disparou em direção à capital. Daniel pensava freneticamente onde se esconder, como chegar ao aeroporto. Olhava para o celular tentando discar o número da mãe e não percebeu que entrou num cruzamento molhado depois da chuva, bem perto do prédio da própria empresa. A freada foi tarde demais. O carro derrapou e bateu em alta velocidade num poste de iluminação de concreto do estacionamento. Ouviu-se um estrondo ensurdecedor de metal. Daniel acordou com uma luz forte batendo nos olhos e o cheiro de remédios. Estava numa cama de hospital, engessado. O corpo todo doía, como se um rolo compressor tivesse passado por cima. E ao lado da cama estava Camila, analisando sua ficha. Acordou o corredor? Perguntou ela friamente. Doutora, o que aconteceu comigo? Arquejou Daniel. 2 costelas quebradas, fratura na perna, concussão cerebral e uma trinca na clavícula, enumerou a médica calmamente. Vai sobreviver? Bom, até o julgamento você chega vivo, com certeza. Que julgamento? Eu não fiz nada. Do lado de fora do quarto estão 2 investigadores. Camila se inclinou sobre ele. Daniel, sua mãe tentou eliminar a mulher que o melhor homem que conheço ama, e você a ajudou. Então, eu prometo a você, juro pelo juramento médico que vou te tratar seguindo todas as normas, mas também juro que você não vai escapar da justiça. Se você não escrever uma confissão sincera agora e entregar a sua mãe, eu mesma vou fazer questão de que sua reabilitação seja longa e muito, muito dolorosa. Escolha prisão, mas com esperança de redução por colaboração ou... Daniel engoliu em seco. Olhou nos olhos frios dela e entendeu que ela não estava brincando. Traz papel, sussurrou o homem, virando-se para a parede. Vou escrever tudo. Enquanto isso, Valéria, percebendo que o plano tinha desmoronado, corria com um passaporte falso rumo ao aeroporto. Tinha uma passagem num voo internacional para Istambul. Já havia passado pelo check-in e se dirigia às cabines do controle de passaporte, confiante de sua invulnerabilidade. Documento, por favor, pediu educadamente um jovem fiscal de fronteira. Valéria estendeu o documento, escondendo os olhos atrás de óculos escuros. O oficial abriu o passaporte, escaneou, olhou para o monitor e de repente franziu a testa. Apertou um botão embaixo da mesa. Um instante depois, saiu de uma porta de serviço um oficial alto e foi direto até a cabine. Em seu crachá estava escrito Major Marcos Ventura. Ele sorriu, fechou o passaporte e o colocou no bolso. Senhora Prado, com licença, mas o seu voo está cancelado. Isso é um absurdo. Eu tenho outro nome. Vou reclamar. Minha irmã Camila mandou um cumprimento carinhoso para a senhora. O major fez um sinal com a mão e imediatamente 2 policiais armados se aproximaram de Valéria. Vamos, a senhora já está sendo esperada na cadeia preventiva. O julgamento virou uma grande sensação. O advogado suíço Karl Müller, finalmente tendo recebido de Rodrigo a confirmação da palavra-chave, retirou o sigilo e voou pessoalmente até a capital para apresentar os originais do testamento e os documentos que comprovavam a paternidade de Ricardo Prado. A juíza, uma mulher rigorosa de toga, leu a decisão. As reivindicações da ação são atendidas integralmente. Reconhece-se Ana Nogueira como filha legítima de Ricardo Prado. Restaura-se seu direito de herança sobre 50% das ações do Holding Horizonte. Os outros 50% ficam com Rodrigo Prado. São nomeados Rodrigo Prado e Eva Nogueira como tutores oficiais da menor. O salão explodiu em aplausos. Eva chorava abraçando Ana, sentada ao lado numa cadeira de rodas, que já começava a sentir as pernas aos poucos. Rodrigo estava perto da mesa dos advogados. Virou-se para Eva, sorriu com seu sorriso caloroso e aberto, e de repente seus olhos reviraram. O empresário cambaleou e caiu no chão bem no meio do salão. Rodrigo! Gritou Eva correndo até ele.
Os médicos da ambulância constataram esgotamento nervoso grave. Meses de luta, estresse, noites mal dormidas e a ameaça constante à vida dos entes queridos cobraram seu preço. O organismo simplesmente desligou. Rodrigo voltou a si apenas no dia seguinte, numa clínica particular de elite. Eva estava sentada ao lado de sua cama, segurando sua mão pálida entre as suas. Amor, você acordou? Ela beijou os dedos dele, engolindo lágrimas. Rodrigo abriu os olhos devagar. Olhou para o teto branco, depois desviou o olhar para Eva. Em seus olhos, apesar da palidez, brilhava uma ternura incrível. Eva, sussurrou ele, com os lábios ressecados, apertando os dedos dela fracamente. Vencemos. Eva ficou imóvel, com medo de acreditar na própria felicidade, e depois soluçou de alívio, pressionando os lábios contra a mão dele. Os médicos recomendaram descanso prolongado. Rodrigo tinha se segurado firme demais por tempo demais, e assim que a tensão passou, o corpo exigiu uma pausa. Eva não se afastava dele nem um passo. Trazia caldos caseiros, contava como a Ana dava os primeiros passos depois da cirurgia e lia para ele em voz alta. Certa noite, Rodrigo conseguiu se sentar com esforço nos travesseiros e puxou-a para si. Desculpa por ter te assustado tanto no julgamento, disse baixinho. Eu só entendi que agora vocês estão em segurança e parece que o meu corpo decidiu descansar. Eva caiu de joelhos junto à cama dele, escondendo o rosto no peito dele. Não havia mais nada a temer. Passou-se meio ano. A vida colocou tudo em seu lugar. Valéria recebeu 10 anos de prisão por fraude, sequestro e tentativa de assassinato. Daniel, graças à colaboração com a investigação, recebeu uma pena menor em regime aberto. Dizem que a prisão o mudou bastante. Ele lia muito e escrevia cartas a Rodrigo cheias de arrependimento sincero. Já André, o ex-marido de Eva, tendo perdido o emprego e a reputação, nunca mais conseguiu se estabelecer em nenhum lugar decente. Na última vez que ela o viu, ao passar de carro perto de um centro empresarial na capital, o ex-marido, de colete laranja, varria a rua com ar sombrio, juntando folhas de outono. Ele finalmente entendeu. Dinheiro fácil não existe, mas, ao que parece, tarde demais. Ana se recuperou completamente. Corria pelo jardim da casa de campo, rindo alto, e ninguém reconheceria naquela menina corada e ativa a criança doente de antes. Num dia quente, no fim do verão, na propriedade dos Prado tocava uma música suave. O casamento foi bem simples, apenas os mais próximos, Camila com o irmão Marcos, o velho médico Vitor Alves e alguns sócios confiáveis de Rodrigo. Eva estava parada num vestido branco fluido e leve junto ao altar. Rodrigo, feliz e bonito, segurava suas mãos dizendo os votos. E quando a cerimônia terminou e os convidados ergueram taças de champanhe, Eva de repente cambaleou. Rodrigo a segurou instantaneamente pela cintura. Amor, o que foi? Você está passando mal? Perguntou ele, assustado. Eva pressionou a mão contra a boca, prestando atenção às próprias sensações. Uma leve náusea, uma fraqueza repentina e aquela sensação estranha e puxada que vinha notando havia alguns dias. Ela ergueu os olhos para o marido e em seus lábios floresceu, devagar, um sorriso radiante e feliz. Não estou passando mal. Ela colocou a mão grande dele sobre a própria barriga. Parece que em breve seremos 4. Rodrigo congelou, assimilando as palavras dela e então, esquecendo dos convidados, do próprio status e das boas maneiras, ergueu Eva nos braços e a rodopiou pelo gramado verde em meio aos gritos alegres dos amigos e à risada cristalina da pequena Ana. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês, é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.